Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem. Videoaula de hoje dedicada à resolução de questões da Banca Fundação Getúlio Vargas. Pensando em você que vai se preparar para o concurso do IBGE. A hora é de intensificar os estudos, pegar firme nas apostilas, dos materiais e, por que não, seguir aqui a resolução das nossas questões, ok? Na medida do possível, eu vou procurar dar dicas para vocês sobre a melhor maneira de se abordar as questões e como vou apontar ali os temas que podem cair com maior frequência nas provas, ok? Qual é o nosso objetivo, pessoal? Que você passe no concurso, seja feliz na sua profissão, certo? É para isso que nós estamos aqui trabalhando, para atendê-los da melhor maneira possível, certo? Então, mantendo a concentração e mantendo o pique, olho na telinha para resolver a questão de número 1, galera. Vamos lá. Vamos lá, então, começar com o texto número 1, pessoal. Nós temos aí: há pessoas que preferem enfrentar as gélidas noites paulistanas na rua a buscar acolhimento nos abrigos municipais. As razões para tal atitude, mesmo em meio a uma onda de frio que assola São Paulo, são várias. De inadequação às regras dos albergues, a condições supostamente insalubres de alguns desses locais. Mesmo quem busca uma vaga tem reclamações a fazer sobre os abrigos municipais. Eles dizem que os banheiros e as roupas de cama estão em más condições e se queixam de tratamento desrespeitoso por parte de alguns funcionários. Então, nós temos aí, o principal objetivo do texto é... O que eu tenho aí? 1. Criticar as autoridades responsáveis pelos abrigos municipais. B. Mostrar as dificuldades no tratamento com os moradores de rua. C. Explicar as razões da recusa dos moradores de rua se recolherem aos abrigos municipais. D. Destacar a gravidade da situação dos que não têm onde morar, ou é demonstrar a necessidade urgente da melhora dos abrigos municipais? Pessoal, esse tipo de questão é a questão clássica sobre interpretação global do texto, ou seja, captar algo que tem a ver tanto com o sentido global do texto quanto aos objetivos principais do texto. É o tipo de questão de interpretação mais comum e deve ser bem trabalhado, ok? Qualquer dúvida sobre isso, vocês podem assistir a nossa videoaula disponível aqui mesmo no canal sobre interpretação de textos. Tem lá uma lista em que a gente explica os principais tipos de questão de interpretação de texto, certo? Então, a dica aqui é você tentar captar o sentido do todo, esquecendo o detalhe. Com que intenção o autor fez isso aqui? Seria criticar as autoridades responsáveis? Até é, mas é uma crítica implícita, ok? Não fica assim explícito que ele quer criticar, ok? No item B, mostrar as dificuldades no tratamento com os moradores de rua. Embora citam-se que alguns funcionários deem tratamento desrespeitoso, olha lá, citado aqui no texto, ok? Não é esse o objetivo principal, certo? No item C, explicar as razões da recusa dos moradores de rua se recolherem nos abrigos. Correto. Veja que aqui, ó, ele vai numa série de razões e aqui ainda dá outras razões, ok? Então, boa parte do texto, ele dá razões para as quais os moradores de rua não buscam os abrigos. Então, o correto aqui, na 1, letra C. Na questão de número 2, temos o seguinte: no primeiro parágrafo do texto, há 2 períodos. Em relação ao primeiro, o segundo desempenha o seguinte papel. Então, vamos voltar lá no texto, ok? No primeiro parágrafo. Repare que ele tem um primeiro período aqui, e aqui eu tenho um segundo período, ok? Então, esse segundo período aqui, em relação ao primeiro, tem qual função? Repare que a função é justificar por que as pessoas não preferem ficar nos abrigos, por que elas não querem ficar lá, ok? Então, isso joga a resposta direto aqui para o item A, ok? Então, o segundo período aqui apresenta justificativas, as razões para a atitude
dos moradores de rua em não quererem ir para os abrigos municipais. Ok? Então, questão 2, resposta letra A. No 3, temos o seguinte: as razões para tal atitude, mesmo em meio a uma onda de frio que assola São Paulo, são várias, de inadequação às regras dos albergues a condições supostamente insalubres de alguns desses locais. Assinale a opção que apresenta o comentário correto sobre um dos elementos sublinhados. Ok? Então temos aí A. O termo tal atitude se refere à busca de acolhimento nos abrigos? Não. A atitude a que se faz menção aqui, gente, é a atitude de não quererem ir para os abrigos. Ok? Então o item A está errado. No item B, o termo em meio a uma onda de frio reitera gélidas noites paulistanas? Correto. Ele reitera, reforça, ok? Então, na 3, letra B. Na C, o termo várias indica obrigatoriamente grande quantidade? Não. O várias indica variedade, mas não necessariamente grande quantidade. Supostamente indica confiança? Não, o supostamente, né, indica algo que é hipotético, provável, e isso não pode ser exatamente sinônimo de confiável. E o termo desses locais se refere às ruas de São Paulo? Não, no caso desses locais se refere aos albergues. Tá? Então, até por confirmação, resposta da questão 3, item B. Na questão 4, temos: o texto aborda um problema sem identificar os seus personagens e sem especificar o conteúdo de vários termos. Assinale a opção que apresenta o termo que, ao contrário dos demais, mostra valor específico. Ora, isso vai acontecer simplesmente aqui no item D. Tanto pela presença aqui do tal, ok? E tal, ele tem o sinônimo de esta, ou essa, né? E isso já é uma especificação, ok? Então, se é especificação, já dá o valor específico. Então, na 4, letra D. Na 5, sobre os vocábulos do texto 1, assinale a afirmativa correta. Epa, vamos fazer uma linha reta aqui, né? Correta. A. Paulistanas é o mesmo que paulistas? Não. Ok? Paulistano é quem é da capital do estado de São Paulo. Ok? Especificamente. Paulistas é quem é do estado de São Paulo. Então, obviamente, todo paulistano é paulista, mas não o contrário. Então, A está incorreto. B. Gélidas mostra menos intensidade que frias? Não, o gélido aqui é bem reforçativo da temperatura baixa. Ok? Então, apresenta mais intensidade. No item C, insalubre significa algo fora dos padrões legais? Não, insalubre é aquilo que está fora das condições ideais de higiene e limpeza, e também que não permite a boa saúde. Aí, insalubre. No D, municipais são instituições de responsabilidade do Estado? Não, responsabilidade do município, aí bem óbvio, ok? Então, na 5, a resposta até por eliminação, letra E. Desrespeitoso indica falta de respeito aos cidadãos. Ok? Então, essa é uma questão mais facinha aí para aliviar a barra do candidato. Certo? Na questão de número 6, temos: leia a frase: sou como uma planta no deserto. A única gota de orvalho é suficiente para me alimentar. Nesse pensamento, há uma oração reduzida sublinhada. Olha a oração reduzida de novo aí, pessoal. Nós estamos enfatizando que esse é um ponto muito comum na banca Fundação Getúlio Vargas. Olho vivíssimo com esse tópico aí. Caiu em muitas outras provas que comentamos aqui no canal. Você pode acompanhar a resolução de todas elas. E desde já eu digo que é importante que você assim o faça. Nós vamos estar postando com regularidade até as vésperas da prova. E se você quiser ter uma ideia dos pontos que caem com maior frequência, não deixe de acompanhar fazendo a sua inscrição aqui no canal, tá, gente?
tá, gente? Claro que você pode ter algum aspecto de que você não goste, e nesse caso, a crítica é bem-vinda. Pode postar aqui as coisas que você gostaria de verem melhoradas nessas videoaulas que nós colocamos para vocês aqui, tá certo? Mas, voltando aqui à questão, nós temos que ir lá de apresentar a forma desenvolvida correta. E eu já falei para vocês que nós temos que excluir aí quando se transforma o verbo em nome, ok? Porque aí você não está desenvolvendo a oração, certo? Aliás, você está deixando de ser oração, porque para ter oração tem que ter verbo, tá? Então, quando você transforma o verbo no nome, você transforma a oração numa expressão nominal, e isso não é o correto. O desenvolvimento tem que ser colocar uma conjunção integrante e deixar o verbo numa forma flexionada. Então, isso já exclui aqui, ó, o item C. O item C está fora, porque a alimentação, você transformou o verbo alimentar em alimentação, e aí já era, ok? No item B e no item E, repare que foi passado para a voz passiva, para que eu fosse alimentado, para eu ser alimentado, e a construção original não está na passiva, tem que respeitar isso também. Se aqui está na voz ativa, na forma reduzida, tem que ficar ativo na forma desenvolvida também, e os itens B e E passaram para passiva, ok? O item A está excluído pelo seguinte, porque você mudou o tempo verbal. Repare que aqui eu tenho para me alimentar, que é infinitivo impessoal, ok? E aqui você colocou, o formulador da questão botou no futuro, no imperfeito do subjuntivo, perdão, ok? O que fica diferente. Então, aqui respeita a melhor é o item D, para que eu me alimente. Repare que eu tenho aqui a primeira pessoa, o me, que é respeitado aqui também. É muito importante manter a mesma pessoa e o mesmo tempo de verbo. Ao alimentar aqui está no impessoal, ok? Então, eu tenho que botar no presente do subjuntivo aqui, por causa da presença da conjunção. Ok? Então, resposta da 6, letra D. Na 7, em todas as frases a seguir, as locuções adjetivas sublinhadas foram substituídas por adjetivos. A frase em que a substituição foi inadequada, qual foi? Criança por infantil? Correto, ok? Deus e divino? Correto. Bestas de carga, mesmo que bestas carregadas? Não. Você pode ter uma besta de carga que não esteja carregada. Ok? Então, item C aqui. Ok? Se fossem bestas carregadoras, algo assim, seria correto. Tá legal? Mas o carregadas aqui fica um sentido diferente do de carga. Ok? Verdade, verdadeiro aqui no item D. Ok? De outros alheias. Ok também. Então, por confirmação, 7, letra C. Na 8, nós temos a frase em que a palavra mais tem sentido diferente das outras frases. Ora, gente, o mais é um intensificador, ok? E por isso vai ser um advérbio, tá? Então, isso não vai acontecer onde? No item B. Veja, no item A, eu tenho a mais estranha coisa sobre o futuro é que alguém evocará a nossa época como os bons e velhos tempos. Esse mais intensifica estranho. No item C, muito poucos são os que vivem no presente. A maioria se prepara para viver mais tarde, ok? Então, esse mais aqui intensifica, né? Tarde, né? Um intensificador de tarde. No item D, nós temos, devemos procurar mais sermos pais de nosso futuro do que filhos do nosso passado. Esse mais aqui, então, ele intensifica toda a oração que vem a seguir, ó. Tudo isso daqui, certo? No item E, há ladrões que não castigamos, mas que nos roubam o que é mais precioso, o tempo. O mais intensifica tempo aqui. No item B, o futuro não é mais o que costumava ser. Esse mais aqui não é um intensificador, ok?
Então, o 8 é o único diferente dos demais. O item B é o único diferente dos demais. Resposta da questão 8. 9. O galo tem grande poder no galinheiro. Os vocábulos a seguir apresentam a mesma relação semântica que o par acima sublinhado, à exceção de um. Assinale-o. Então, qual é o único aí em que a relação semântica é diferente, pessoal? Químico, laboratório. O químico trabalha no laboratório. O lugar do químico é o laboratório. Da mesma forma que o lugar da freira é no convento, o lugar do corredor é na pista, o lugar do policial é na delegacia. Mas o lugar do escritor não é na livraria. Ele pode até frequentar, obviamente, mas não é uma relação de obrigatoriedade. Portanto, resposta da questão 9, item D. Na 10, assinale a opção em que a lacuna da frase deve ser corretamente preenchida com a forma a do verbo haver. Então, tem que indicar tempo, ok? Ou existir, existência. Então, na letra A, eu tenho: não há profissão mais bela do que a, sem H, né? A preposição adetivo da América. No item B, onde é necessária a astúcia, não há, não existe, não tem, ok? Lugar para a força. Logo, resposta do 10, letra B. O mérito tem seu pudor como a castidade. Aqui só o artigo, ok? Há lugares em que emana a inteligência, só o artigo também. Não existe pecado, exceto a estupidez. Então, aqui nas três situações, C, D e E, entrou somente o artigo. Resposta da 10, letra B. Na 11, temos: assinale a opção que indica a correspondência adequada entre os termos. Não pense em nada, pense em tudo. Oposto perfeito, correto. Não viu ninguém, viu todo mundo. Correto também. Não roubou nunca, roubou sempre. Correto. Não comprou nenhum, comprou alguns. Certo. Não foi declarada nula, foi declarada válida. Ok? Então, aqui, se ela não foi declarada nula, certo? É como se dissesse: foi declarada válida. Ok? Foi tornada válida. Então, resposta da 11, letra E. Na questão 12, nós temos o seguinte: assinale a frase em que houve a troca indevida da palavra mal com L por mal com U e vice-versa. Olha aí, pessoal, um tema clássico dos concursos, ok? A confusão entre mal com L e mal com U. Às vezes a gente pensa que essas coisas sumiram dos concursos, mas não, vira e mexe elas aparecem, e tem aparecido com alguma frequência aqui na banca da Fundação Getúlio Vargas, ok? Então, situações como o uso de senão junto, senão separado, mal com L, mal com U, já apareceu anteriormente aqui, ok? A dica aqui também é uma dica clássica, pessoal. Mal com L é o oposto da palavra bem, mal com U é o oposto da palavra bom. Então, onde encaixa bem, encaixa mal com L. Onde encaixa bom, encaixa mal com U. Isso vai acontecer a troca indevida, certo? Justamente aqui, ó, no item B. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, vejam que não há bom que sempre dure, totalmente errado, ok? Não há bem que sempre dure, fica bem melhor. Então, aqui deveria ter sido usado o mal com L. Certo? Aqui no item B. Portanto, resposta da 12, letra B. A ironia é uma forma elegante de ser bom, certo? E aí, mal com U, porque entra a palavra bom. Basta um drink para me deixar bem. E aí o mal com L ali está correto. Aqui, o mal de comprar coisas de segunda mão é que elas são de segunda mão. Aqui, como é o substantivo mal, ok? Você tem que botar o bem, né? O bem, né? Seria o mal. O bem, o oposto, certo?
E o mal das encrencas, né, que seria o mal, né, o contrário de o mal é o bem. Certo? Nessa situação, o bem não encaixa aqui, ok? Mas nós temos de pensar aqui no substantivo, ok? O substantivo mal, o mal, tem o seu oposto, o bem, certo? Então, isso confirma a resposta, né? A única que está indevidamente grafada, onde houve a troca indevida, foi no item B, ok? Da questão de número 12. E com isso, encerramos mais uma sessão de questões comentadas, pessoal. Comentamos aí 12 questões da Banca Fundação Getúlio Vargas. Para você que está se preparando para o concurso do IBGE, tenho certeza que o acompanhamento dessa resolução ajudou bastante aí vocês a fixarem conteúdos sobre língua portuguesa e sobre mais ou menos ali como é o estilo dessa banca tão conhecida que é a Fundação Getúlio Vargas, ok? Se você gostou lá da nossa videoaula, deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, bem como compartilhe com seus amigos. Muito importante para a gente que o nosso trabalho seja divulgado. Agora, se você tem alguma crítica, algo de que você não gostou aqui, que queria ver diferente, que queria ver melhorado, não deixe também de entrar em contato com a gente, pessoal. Esse feedback é muito importante para que a gente sempre possa aprimorar o nosso trabalho e levar para vocês um conteúdo bem acessível, como é a nossa filosofia aqui. Conteúdos de qualidade e disponíveis gratuitamente para vocês, certo? O nosso intuito é sempre o de ajudar e a gente espera que estejamos sendo bem-sucedidos nessa tarefa, ok? Eu espero vocês na nossa próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá!